Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Na Estrada, Trilhas e Rumos. E como disse, para não ficar muito longo o vídeo passado, a gente vai dividir então em episódios, né? Então a partir daqui nós começamos a fazer um novo episódio. Essa daqui é a Igreja então do Divino Espírito Santo. Lembrando que eu estou vindo do sul sentido a Santa Maria. Então eu estou vindo de Caçador sentido a Timbó Grande pela rodovia 430, se eu não me engano. Esse local começa a ser um marco histórico porque por esse caminho, a partir de 29 de janeiro de 1915, o comandante Stiliac Leal, comandante da Coluna Sul, ele começa a avançar em direção a Santa Maria. A partir de 29 de janeiro de 1915, ele começa a avançar em direção a Santa Maria, já que ele se encontrava acampado na região de Perdizes, né? Pretendo fazer um vídeo também sobre a região de Perdizinhas. Ali a gente vai ter um crematório, né? Então as pessoas que se rendiam da Serra da Boa Esperança, em Lebon Regis, as pessoas que se rendiam ali eram degoladas e fuziladas, né? Algumas eram degoladas no rio Perdizinhas e outras eram fuziladas. Dada a quantidade de pessoas mortas, né? Eles não conseguiam vencer, fazer valas comuns. Então eles começaram a queimar os corpos das pessoas, né? Como eu sempre digo, esse é um dos episódios que a República mais deveria se envergonhar, né? Mas vamos entender, né? Partindo então de Perdizinhas, eu vou deixar as localizações para vocês. Partindo de Perdizinhas, o comandante Stiliac Leal, da Coluna Sul, ele vai marchar diretamente contra o reduto de Santa Maria, que não era muitos quilômetros distantes, né? Não era muito distante. Com ele levava aproximadamente 600 soldados e algumas seções de metralhadora, né? A metralhadora Maxim, para quem não conhece, metralhadora de origem alemã, amplamente utilizada na Primeira Guerra Mundial também. Mais ou menos em 8 de fevereiro de 1915, né? O comandante do reduto, Adeodato Ramos, ele faz um piquete com aproximadamente 100 caboclos para reforçar uma guarda, para reforçar um desfiladeiro que dava rumo a Santa Maria. Vocês vão estar vendo pelo caminho que essa região é uma região bastante íngreme, né? Com montanhas bem escarpadas, né? Com montanhas bem íngremes, o que facilitava a posição defensiva, né? E dificultava o caminho das tropas, né? Então eles escolheram esse local especificamente para construir o seu reduto mor pela proteção que esse local proporcionava. Então são montanhas bem íngremes, são montanhas bem inclinadas que dificultavam o ataque e facilitavam a ação defensiva por parte dos caboclos, né? Eles tentam esse ataque, a Coluna Sul ela fracassa, bate em retirada, mas diante dessa retirada eles deixam 40 soldados mortos e aproximadamente 30 soldados feridos, né? Então o primeiro ataque contra o reduto de Santa Maria fracassa com um saldo negativo para o exército, né? E os caboclos mantêm então a defesa, né? Ampliam a defesa do perímetro ao redor do Vale de Santa Maria. Então aqui vocês estão vendo então o Vale de Santa Maria, a região montanhosa então escolhida pelos caboclos para traçar a sua resistência, né? Para resistir aos ataques então da República. Espero que vocês estejam gostando e não se esqueçam também de estar sempre comentando, né? Curtindo e comentando. Com o fracasso do primeiro ataque, então, é organizado a mando do coronel Setembrino, né, um segundo ataque movendo, então, as duas colunas, a coluna norte e a coluna sul. A coluna norte, ela era comandada pelo Potiguara, né, pelo capitão Potiguara, e tinha um total de aproximadamente 500 soldados. Já a coluna sul continuava sob comando de Stiliac Leal e contando com seus 600 soldados. Então eles fazem um movimento de pinça para cercar e atacar.
O Potiguara ele realiza um ataque e ele vai destruindo tudo que ele vê, né? Todas as cidades, todas as casas, as moradias que ele encontra pelo caminho, ele vai queimando e atacando, independente se o morador compunha ou não o movimento. Então, no dia 2 de abril de 1915, né, depois de atacarem o reduto de Caçador Grande, os soldados eles continuam atacando em direção ao Vale de Santa Maria, né? Como vocês podem ver, é um desfiladeiro bem íngreme, né? E eles continuam esse ataque. Nesse ataque, aos gritos de degola, né, comandados então pelo próprio Deodato Ramos, os caboclos partem para a luta corpo a corpo. E nesse combate corpo a corpo estão presentes os chamados pares de França, né, que eram então como se fosse uma tropa de elite especializada no entrever, especializada na luta com espadas. Então, apesar de todos os ataques, o capitão Potiguara ele continua até chegar no reduto de Aleixo Gonçalves, né? Eles empregam metralhadoras ali, eles metralham então, cercam o reduto e começam a metralhar, travando-se um combate feroz, né? 48 caboclos são mortos nesse combate e um pouco depois eles continuam, né, o avanço em direção a Santa Maria. Então nesse trajeto eles acabam queimando então aproximadamente mais de 1000 ranchos, né, 1000 casas cobertas de palha e uma série de igrejas, né. Então assim vai se dando o desenrolar do ataque contra Santa Maria, a partir então do dia 2 de abril, sob o comandante do temido capitão Potiguara, que tinha um desprezo enorme pela população cabocla, pela população pobre. Durante a tarde então do dia 3 de abril de 1915, as tropas do capitão Potiguara, então elas conseguiram entrar no reduto de Santa Maria, né? O reduto, os caboclos adotaram a tática de terra arrasada e abandonaram o reduto, né? Então o capitão Potiguara se instalou num prédio de uma igreja e montou seu quartel e o hospital de sangue ali perto. Para proteção do perímetro, eles montaram então as metralhadoras, as Maxims, e resolveram então acampar, passar a noite no reduto. Durante a noite começaram então alguns pequenos tiros e esses tiros eles começaram a engrossar até se tornar uma fuzilaria, né? Os caboclos começaram então a atacar as tropas do Potiguara, que ficaram cercadas no reduto de Santa Maria, que ficaram cercadas então dentro do reduto. E os caboclos começaram a atacar então as tropas que estavam acampadas, né? Ali perto estavam as tropas do coronel, do capitão Estiliac Leal, que estavam acampadas algumas léguas, alguns quilômetros dali. E o capitão Potiguara resolveu então enviar um contingente de aproximadamente uns 30 soldados para fazer ligação com essa tropa. Assim que esses soldados eles saíram da segurança do perímetro, eles foram atacados já depois que entraram na mata, eles foram atacados e picados com facão pelos caboclos, né? Então a comida começou a faltar, a munição começou a acabar, né? E as tropas do capitão Estiliac, do capitão Potiguara, no caso, começaram a ficar desesperados, né? Somente no dia 5 é que finalmente o Estiliac Leal conseguiu fazer a junção, né? Depois de ter marchado, né? Em direção ao reduto de Santa Maria. Então, como saldo dessa tragédia, como saldo desse ataque, o reduto foi arrasado e aproximadamente 5.000 casas foram queimadas, né? Além de centenas de sertanejos mortos. É interessante notar que, conversando com a população local, eles contam que o rio que passa dentro do reduto começou a ser chamado de lava-tripas, né? Como o reduto estava sob bombardeio durante 3 dias, né, até as tropas do capitão Potiguara conseguirem invadir, eles não tinham tempo de enterrar os seus mortos, né? Então era uma cena macabra, onde eles acabavam levando os mortos pro rio que passava em Santa Maria, então, né? Que era uma forma então de conservar os corpos para que depois do bombardeio eles pudessem enterrá-los.
Então, imaginem 5 mil casas, a gente está falando do início da década de 10, né? Geralmente as famílias eram compostas por 10, 11, 15 pessoas às vezes, né? Então imagine quantas pessoas foram mortas durante esse ataque, né? Então esse é o Vale da Morte, esse é a região de Santa Maria, o local então de um dos últimos grandes combates na Guerra do Contestado. A partir daqui, o movimento se desfez, né? A população começou a passar cada vez mais necessidades, foi levantado um cerco e a população começou então a morrer de fome diante do cerco que o exército levantou contra a população pobre de Santa Catarina. Essa é uma história que não tem muita emoção em ser contada, é um sentimento bem amargo estar passando por aqui. Existe um silêncio sepulcral por essas montanhas, porém é uma história que precisa ser contada, né? O que aconteceu aqui foi um crime. Eu vou pedir que vocês deixem a sua curtida simplesmente para incentivar o canal. Não quer dizer que seja algo que mereça ser curtido, é algo que mereça ser relembrado, é algo que mereça ser respeitado ao longo da história.